E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Começando aqui. Vamos se preparar para assistir mais um vídeo aqui, um react às últimas 24 horas de Jesus Cristo, o canal Tinocando TV. Não conheci esse canal, acabou de cair para mim, caiu esse vídeo, não assisti ainda. Você vai assistir comigo esse vídeo aqui. Vamos reagir sem mais delongas. Durante o vídeo a gente vai conversando. Vamos assistir junto esse vídeo, vamos lá. Deu certo. Você com certeza conhece esse quadro, A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas o que talvez você não saiba é que ele representa o início do último dia na vida de Jesus Cristo, o homem mais conhecido da humanidade. A partir desse momento, a história mudou para sempre e as últimas horas da vida de Jesus começaram a ser contadas. Existem muitos registros sobre o que aconteceu desde então, mas o que nós podemos afirmar é que ninguém naquela época poderia imaginar o tamanho do impacto que este homem teria na humanidade. O último dia na vida de Jesus é repleto de dramas, mistérios e traições. Mas como tudo isso aconteceu, o que eu vou te mostrar hoje marca o início daquilo que viria a ser conhecido como depois de Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Mas o que aconteceu nesse último dia da vida de Jesus? O que mudou? Vamos ver o que você vai falar. Como foi a reação das pessoas à sua crucificação? E Judas, o que ele sentiu após a traição? Bom, nós vamos responder essa e outras perguntas hoje no Investigando Cinzas. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e eu só queria lembrar pra vocês que esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio no Apoia. Se você quer ajudar a gente a continuar produzindo diversos conteúdos pra conhece o canal? É só clicar no primeiro link da descrição. Eu não conheço ainda ao fundo. E lembrando também que durante todo o vídeo você vai ver esses Mas me parece muito bom, vamos ver hoje. Basicamente mostram os versículos da Bíblia que apontam para o que nós estamos falando. Enfim, naquela época, Jerusalém era vista como o centro religioso e político do povo judeu. Ela fazia parte da chamada província da Judéia, dominada pelo poderoso Império Romano. E aqui um elemento histórico muito interessante entra em ação, já que Jerusalém tinha uma certa autonomia religiosa que só era permitida porque os romanos deixavam que os judeus seguissem com seus rituais, festas e leis internas, desde que nada disso desafiasse a autoridade de Roma. Ou seja, Roma falava basicamente o seguinte: fica aí com seu Deus, com suas loucuras, mas não enche o saco da gente. Só que toda essa ideia tornava Jerusalém uma cidade diferente no meio das outras, já que a liberdade de pensamento criou grupos diferentes dentro do próprio judaísmo que tinham formas diferentes de pensar. Alguns, por exemplo, acreditavam que o Messias viria na forma de um grande líder militar que iria libertar os judeus das garras romanas. Já outros começaram a acreditar na história de um menino humilde, filho de um carpinteiro que não propunha uma revolução armada, mas sim uma revolução interna, dentro da alma de cada um dos homens. Esse homem, obviamente, era Jesus Cristo. A essa altura do campeonato, Jesus já era relativamente conhecido. Ele já havia passado por Jerusalém diversas vezes, pregando no templo e realizando milagres diante das multidões. E agora, ele estava de volta mais forte do que nunca. Só que, diferente do que muita gente acha, Jesus não teve uma aceitação total. A galera, na época, tinha muitas dúvidas sobre o que ele estava falando. Uma parte da população via Jesus como um verdadeiro profeta, como o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Mas uma outra parte da população, principalmente os líderes religiosos, passaram a ver Jesus como uma ameaça à ordem estabelecida, o que acabou por transformá-lo em um alvo. Mas mesmo ciente dos riscos, Jesus retorna a Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos, iniciando assim a última etapa de sua trajetória. Capítulo 1. Era noite, por volta das 18 horas. Jesus se reuniu com seus 12 discípulos no cenáculo, basicamente uma sala no andar superior de uma casa, onde foi realizado o que viria a ficar conhecido como a Última Ceia. Essa refeição seguia rituais específicos.
Eles comeram pão sem fermento e beberam vinho, enquanto recitavam histórias do povo judeu. Mas aqui, Jesus inicia alguns novos gestos que daria início ao ritual cristão conhecido como Eucaristia. Jesus lavou os pés dos discípulos, assumindo voluntariamente uma função reservada aos servos e escravos, servindo como grande símbolo de humildade e serviço entre os seus seguidores. Em seguida, ele pega o pão, parte ao meio e afirma que este é o meu corpo. Depois, compartilha o cálice de vinho, declarando que este é o meu sangue. Isso mostra que Jesus não queria apenas participar da sua vida, ele quer entrar em seu corpo. E por mais bonito que toda essa cena seja, é aqui que acontece um dos momentos mais importantes de toda a história humana. Os apóstolos perceberam que, por mais que eles estivessem em um momento de celebração, Jesus parecia triste, melancólico e angustiado. Ele estava plenamente consciente de que aquela seria sua última noite em liberdade. E para o espanto de todos, ou quase todos, Jesus declara que um de vocês irá me trair. Os discípulos não tinham ideia do que estava acontecendo. E por isso, eles começam a perguntar um a um quem... Agora olha que interessante, parando aqui só um pouquinho para pensar. Agora imagina, você conhece todos ali, são pessoas que estão com você durante 3 anos. Pode-se dizer que são amigos, todos são amigos. Têm as suas diferenças, pensamentos diferentes, tiveram as suas criações diferentes, mas todo mundo está ali no mesmo objetivo, seguindo um líder, e eles acreditam que é o Messias. Agora você está ali numa comunhão, e é muito importante, né, as comunhões ali, quando se come junto, é algo muito importante e revelador. O líder que você seguiu, ele chega ali e fala, gente, é o seguinte, no nosso meio aqui há um traidor. Que coisa! Então, você pensa ali, cara, o cara quer dizer que entre nós aqui tem um cara que está no mesmo propósito durante 3 anos, mas ele não é quem ele diz que é. Quer dizer que ele vai colocar tudo a perder de tudo aquilo que nós acreditamos, que nós estamos dando a vida. Tem alguém aqui, é impressionante isso. E como é Jesus, né? Tem alguém aqui que vai nos trair, gente. Eu não vou falar abertamente, né? Pelo menos para todo mundo ele não fala, ele só fala para quem está do seu lado ali, que é João. Mas ele diz, tem alguém que vai nos trair. Olha o barulho. Se fosse na minha família, numa mesa de almoço de domingo, falo família em geral, parente, né? O pau ia quebrar, né? O pau ia quebrar. Quem é o traidor que vem aqui e tal? Mas vamos continuar. Irá trair ele? Sou eu que vou te trair, Jesus? Sou eu que vou te trair? Nenhum nome foi revelado diretamente, mas Jesus já sabia que Judas Iscariotes havia cometido o pecado, não no mundo físico, mas em sua própria cabeça. Naquele momento, Judas tinha negociado a traição de Jesus, por mais que ele ainda não tivesse o entregado às autoridades. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas propôs a entrega de Jesus em troca de 30 moedas de prata. Valor que correspondia ao preço estipulado para um escravo na legislação judaica da época. E mesmo diante dessa situação devastadora, Jesus não reagiu com hostilidade. Ele não expôs Judas publicamente. Olha, não era tão pouco assim não, porque você pode comprar um escravo. E outra, eles compraram um terreno, né? Ele deve falar no vídeo desse terreno. Foi comprado com essas moedas, então não era tão pouco assim não. Eu vou até pesquisar depois quanto que valia essas 30 moedas de prata. Ou vamos conferir agora? Não, agora não. Vamos, segue o vídeo. Afastou do seu grupo, e muito menos o constrangido. Muito pelo contrário, Jesus permitiu que ele participasse na mesa, se alimentando do pão e do vinho junto aos demais, aceitando aquele contexto como parte de sua missão. A única pista... Não, aí é demais, hein? Aí é demais. Você pensa, o traidor tá ali, você vai comer com ele normal, tratar ele normal. Não, precisa de muita discernimento e muita sabedoria do propósito, né? Dada por Jesus, na verdade, é descrita no Evangelho de João, quando ele aponta discretamente o traidor ao entregar-lhe um pedaço de pão molhado, dizendo que o que tens para fazer, faze-o depressa. E assim que Judas tomou o pão, saiu, e era noite. Capítulo 2. Por volta das 10, 11 horas da noite, Traição. Jesus e os outros discípulos deixaram o cenáculo e atravessaram o Vale do Cédron em direção ao Horto das Oliveiras, local conhecido como Jardim de Getsemane, uma área de oliveiras situada fora dos muros de Jerusalém. Este era um local de silêncio e isolamento, onde Jesus costumava orar e que segue de pé até hoje. Aqui,
Jesus se vê ainda mais angustiado, a ponto de suar gotas de sangue, um fenômeno identificado pela medicina moderna como hematidrose, uma condição rara causada por estresse físico e psicológico intenso, no qual pequenos vasos capilares se rompem, misturando sangue ao suor. Ou seja, tal descrição indica que Jesus não enfrentava o sofrimento com frieza ou indiferença, mas com plena consciência do peso emocional e físico que estava prestes a suportar. Ele não era diferente de nenhum ali, ele foi um humano que sentia as emoções à flor da pele. Sua oração, registrada pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus revela esse conflito interno, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Lembrando que a expressão cálice é uma metáfora usada frequentemente na Bíblia para representar sofrimento, julgamento ou destino inevitável, seja ele algo positivo ou negativo. Nesse sentido, quando Jesus pede para que afaste dele este cálice, ele revela uma profunda angústia do sofrimento que sabia que estava por vir. Jesus claramente não deseja a dor, mas ao terminar a oração, pedindo que seja feita a vontade de Deus e não a dele, da mesma forma que é feita no Pai Nosso, ele demonstra também uma coragem, aceitando por convicção e fidelidade aquilo que entendia ser a sua missão. Enquanto Jesus orava tarde da noite, seus discípulos adormeceram, apesar dos pedidos para que permanecessem vigilantes. Foi justamente nesse momento de guarda baixa que Judas chegou, acompanhado de guardas enviados pelas autoridades religiosas. O sinal combinado para identificar Jesus seria um beijo, uma saudação comum entre mestres e discípulos, mas que naquela ocasião se tornou o símbolo universal da traição. Os guardas então cercaram Jesus e lançaram as mãos sobre ele, tomando-o sobre... Interessante que Jesus era tão comum, né? Ele era tão comum que o sinal de que alguém estaria traindo ele tinha que mostrar a diferença. Ele não poderia falar aquele que está mais bem vestido, aquele que tem uma coroa na cabeça, aquele que tem algo diferente. Não, ele era tão comum aos demais que tinha que ter um sinal, não, aquele que eu beijar, porque senão vocês não vão saber quem que é ele é comum a todo mundo. Isso é incrível também. A reação dos discípulos foi imediata. Pedro, por exemplo, sacou uma espada e cortou a orelha de um dos guardas presentes. Mesmo assim, Jesus interveio, repreendendo a violência e curando o ferido, mostrando que mesmo diante desse momento de injustiça, ele manteve a postura de quem escolhe a entrega, não como derrota, mas como cumprimento de um propósito. Logo após sua prisão no Getsemane, Jesus foi levado às pressas para ser julgado. O objetivo das autoridades... Eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo e ele fica comentando, mas tem muita pausa. É porque se eu não parar o vídeo para ter o react, o YouTube entende que isso aqui não é um react, eu só estou assistindo e ele bloqueia. Então eu vou deixar aqui na descrição para você, se você quiser assistir o vídeo completo sem pausa, assiste o completo. Mas isso é um react, eu tenho que reagir. Então tem essas pausas. E Pedro aqui, né, você cortou a orelha de Malco. Ele não quis cortar a orelha, ele queria cortar a garganta. É que passou ali, imagine, vai passar ali a faca, o cara tá vendo, ele tirou aqui, ó, só pegou a orelha. Mas ele era sanguinário, hein? Ele queria cortar a cabeça de Malco. E não foi uma cura, né? Foi um milagre. Pensa, Jesus pega a orelha do cara do chão e o cara ali tá vendo. Pegar, colar aqui, colar de novo. Meu, isso é um milagre, um sobrenatural. Quando ele fala cura, parece que foi uma coisinha assim, né? Ele curou. Tava gripado e curou. Religiosas era, claro, condená-lo antes que o povo despertasse com a luz do sol. Primeiro, por volta das 1h da madrugada, os guardas o conduziram à residência de Anás, ex-sumo sacerdote e figura de grande influência dentro do Sinédrio. Aquele encontro ainda não foi um julgamento formal, mas um interrogatório preliminar. Anás questionou Jesus sobre seus ensinamentos e discípulos, tentando encontrar alguma declaração que pudesse ser usada como base para acusação de heresia ou incitação à revolta. Jesus, no entanto, não demonstrou submissão. Em vez de responder diretamente, afirmou que sempre ensinara publicamente no templo e nas sinagogas, sugerindo que qualquer testemunha poderia confirmar suas palavras. Um dos guardas, interpretando sua resposta como desrespeitosa, o esbofetou no rosto, mas Jesus não reagiu fisicamente e apenas questionou a agressão com lógica e dignidade. Se falei mal, mostre em que, mas se falei verdade, por que me bate? Por fim, 1 hora ou 2 horas
justificasse sua condenação, Anás decidiu enviá-lo para o julgamento oficial diante de Caifás, o sumo sacerdote em exercício na época. Esse julgamento, no entanto, violou diversos procedimentos da própria lei judaica, pois foi conduzido durante a madrugada, sem testemunhas legítimas e com uma pressa evidente, revelando mais uma tentativa de controle político do que um processo legal justo. A principal acusação contra Jesus para justificar a condenação foi a de blasfêmia, baseada em sua afirmação de ser o Messias, o Filho de Deus. Por isso, quando ficou de frente para Jesus, Caifás lhe perguntou diretamente: "És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Para o que Jesus respondeu: "Eu sou." Essa foi a única vez descrita nos evangelhos em que Jesus afirma explicitamente a religião é terrível, né? Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E essa é uma das frases mais polêmicas de Jesus na Bíblia, sendo alvo de intensos debates nos séculos seguintes. A própria Igreja Católica, por exemplo, só define e aceita a divindade de Cristo de maneira oficial no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Enquanto isso, no templo, Pedro tentava assistir o julgamento à distância, sem que fosse percebido como um dos seguidores de Jesus, para que também não fosse preso. Ele foi reconhecido 3 vezes, e quando questionado se era um seguidor, Pedro negou veementemente, cumprindo com a profecia que Jesus havia lhe dito algumas horas antes, ainda durante a última ceia: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Tomando consciência de seus atos, Pedro desabou em lágrimas e deixou o local de imediato profundamente abalado. A culpa tomou conta de seu corpo e de sua mente, mas esse sentimento não se comparava à culpa sentida por Judas. O traidor, vendo a situação que havia provocado, se arrependeu imediatamente e tentou de todas as formas devolver as 30 moedas de prata, que foi negada pelos sacerdotes. Por isso, ele atira as moedas no templo e se enforca logo em seguida. Porém, aqui ainda restava um último obstáculo para a condenação de Jesus. Uma sentença de pena de morte não poderia ser aplicada sem a aprovação das autoridades romanas. Por conta disso, ao amanhecer, Jesus foi conduzido para um julgamento civil diante de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Ele vivia uma vida luxuosa, provavelmente no chamado Palácio de Herodes o Grande, considerado o edifício mais imponente de Jerusalém. E é justamente aqui que Jesus enfrentaria a etapa final de seu julgamento. Que noite, né? Ele já passou aqui a noite inteira, fez ali, a gente está acompanhando a última ceia. Depois, ele tomou a ceia depois daquele dia, daquele ato, é o mesmo dia, né? Ele está passando uma noite indo de um lado para o outro. Acusações, agressões físicas. Cara, que noite. Que só vai piorar, né? Durante o dia só vai piorar. Eles tentaram de tudo para prender e executar Jesus. Por isso, sua sentença foi mudada. Afinal, eles sabiam que blasfêmia não era crime sob a lei romana e, portanto, tornaria a acusação ineficiente. Eles precisavam de algo mais forte, mais danoso e, acima de tudo, algo que colocaria Jesus contra Roma. E foi justamente por isso que eles passaram a apresentar uma acusação de caráter político contra Jesus, vendo que ele se autoproclamava rei dos judeus. Os acusadores perceberam que isso poderia ser interpretado como uma tentativa de subversão contra o então imperador Tibério. Jesus seria o rei, não o imperador. E vocês lembram que eu comentei lá no início, em Roma, você podia acreditar em tudo, contanto que este algo não fosse maior do que o imperador. O problema foi que Pilatos, ao interrogar Jesus, não encontrou nenhuma culpa concreta. Desde o início ficou claro que a acusação apresentada pelos líderes religiosos era frágil demais aos olhos da lei. A alegação de que Jesus se autoproclamava rei dos judeus soava para Pilatos mais como uma disputa interna entre judeus do que como uma real ameaça ao poder de Roma. O governador, na verdade, viu em Jesus um homem calmo, sem sinais de violência ou subversão, e que não representava nenhum perigo político. Quando ele descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos recorreu a uma saída diplomática e decidiu enviar o prisioneiro a Herodes Antipas, o governante da Galileia, que coincidentemente estava em Jerusalém naqueles dias para a celebração da Páscoa. Herodes, por sua vez, ficou curioso. Ele já havia ouvido falar em Jesus e esperava que ele realizasse algum milagre diante dele. No entanto, durante o encontro, Jesus permaneceu em completo silêncio,
Ele não respondeu às perguntas de Herodes, muito menos tentou se defender. Diante disso, mais uma vez, Herodes não encontrou nenhuma culpa real e chegou inclusive a zombar de Vamos ler Jesus. isso. Mateus 27, 28 e 30. Despiram-se nu e colocaram-lhe um manto escarlate vermelho, tecendo uma coroa de espinhos. Puseram-na na cabeça e na mão direita uma cana. Ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Mandando vesti-lo com uma túnica brilhante em um tom de deboche, como se fosse um rei, e o devolveu a Pilatos. Os soldados romanos também zombaram de Jesus, colocando sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Isso tudo mostra como a perseguição contra Jesus não foi feita por autoridades romanas, e sim por líderes religiosos judeus. Não é o intuito aqui de falar coisas de detalhe por detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você vê que Deus está no controle de todas as coisas. Cada sinal, cada objeto, cada palavra que é lançada, ela é perfeita na profecia do Messias. Então até os espinhos, a coroa de espinho, ela tem um significado, né? As maldições, lá de Gênesis, né? Você vê que a maldição, cardos e abrolhos, né, saiu da terra, está aqui na cabeça de Jesus. Ele vai levar na cruz do Calvário. Então, cada detalhe, ele é perfeito. Deus está no controle de tudo isso. Ele não fugiu do controle, até porque não mataram Jesus. Ele se entregou, né, livremente, se entregou e morreu por nós. Para Herodes, tudo não passava de um espetáculo sem qualquer intenção séria de punição. E para Pilatos, o desafio era manter a ordem e afirmar a autoridade de Roma sem se envolver em disputas religiosas internas. Nisso, ele se viu em um dilema claro. Não via culpa em Jesus, mas também não podia ignorar a pressão dos líderes religiosos e da multidão que começava a se agitar diante do palácio romano. Nesse momento já era de manhã, por volta das 8 horas, e muitos judeus haviam se reunido ali, influenciados por rumores e pelas autoridades do templo, que acusavam Jesus de ser uma ameaça à ordem e à religião, enquanto que os apóstolos e seguidores de Jesus, desde a prisão no Getsemane, haviam se dispersado por Jerusalém, tomados pelo medo de também serem presos ou executados. Jesus estava, portanto, totalmente sozinho nesse momento, cercado por perseguidores que queriam sua condenação. Terrível, hein? Diante disso, na tentativa de salvar um homem inocente de uma sentença de morte, Pilatos aproveitou uma tradição da Páscoa de libertar um prisioneiro escolhido. Vamos lá, Mateus 15, 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Então, ele está tentando ajudar, mas na verdade ele está tentando atrapalhar o propósito de Deus. Já pensou nisso? Que se ele ajudasse, isso aí não se cumpriria naquele momento, pelo menos o propósito de Deus. Então, na verdade, ele não está ajudando, ele está tentando estragar o plano de Deus. Pelo povo, ele apresentou à multidão duas opções: Jesus de Nazaré ou Jesus Barrabás, um criminoso condenado por sedição e homicídio. O povo, porém, instigado pelos líderes religiosos, já havia... Que crime é esse? Crime de dizer, escrever ou fazer algo que encoraja as pessoas a desobedecer ao seu governo. Hoje, tanto que seriam presos nesse crime, hein? Tantos. Tomado sua decisão e escolheu Barrabás, preferindo um rebelde violento a Jesus, que pregava o amor, o perdão e a humildade. Por fim, o julgamento de Jesus diante de Pilatos durou apenas alguns minutos, e a essa altura o governador romano já não tinha nenhum recurso para... Mateus 27, 20. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizeram Jesus morrer. Então, olha só, eles foram ali levados a escolher, né? Tinha alguém, vamos torcer. Não tem assim na torcida, sempre tem alguém, vamos torcer para fulano e ciclano. Sempre tem, eles estavam lá do mesmo jeito. Para evitar uma condenação que ele mesmo considerava injusta. Foi nesse contexto que nasceu a famosa expressão "lavo minhas mãos", quando Pilatos, se sentindo encurralado, simbolicamente lavou as mãos diante da multidão, declarando que não se responsabilizava pela condenação de Jesus.
Jesus. Assim, em questão de horas, a fé popular se transformou em rejeição e gritos de condenação surgiram, exigindo sua crucificação. Enquanto o sangue ainda escorria pelo seu rosto, Jesus foi levado novamente diante de Pilatos, dos líderes judeus e da multidão, que ainda não se via satisfeito, forçando sua entrega definitiva à crucificação. Essa era uma das formas mais dolorosas e humilhantes de morte usadas pelo Império Romano. Eles aplicavam esse tipo de punição em pessoas consideradas perigosas, como criminosos, escravizados e rebeldes. Cara, e o objetivo não era só matar, mas também assustar a população com um tipo de execução pública. Era uma mensagem, né? Jesus, então, foi obrigado a carregar parte de sua própria cruz até o lugar onde seria crucificado, reconhecido como Gólgota, próximo a Jerusalém, que quer dizer o lugar da caveira. O caminho percorrido por ele passou a ser lembrado como Via Dolorosa, ou João 19:17, ele carregando a sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Caminho da dor, e representa até hoje, para milhões de cristãos, o percurso do sofrimento redentor. E pelo trajeto, o povo se aglomerava, seja por curiosidade ou por compaixão. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 28, inclusive, relata que, ao ver mulheres chorando em agonia, Jesus se dirige a elas dizendo: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Enfim, chegando em Gólgota, Jesus foi pregado na cruz. Os romanos colocavam os pregos geralmente nos pulsos e nos pés, para que o condenado ficasse pendurado e demorasse. Ele precisava se levantar, se apoiando nos pés feridos para conseguir respirar. E isso machucava ainda mais suas costas, que já estavam em carne viva por causa dos chicotes. E assim ficou por horas, enquanto a multidão zombava e o soldado... Lucas 23:35, a multidão assistia à cena e os líderes judaicos riam-se e faziam troça. Ajudava tantos outros, diziam: vamos a ver se salva a si mesmo, se é realmente o Cristo, o escolhido de Deus. Forte demais. Riam e tiravam na sorte para ver quem ficava com suas roupas. Acima da cabeça de Jesus, colocaram uma placa com a frase Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para os romanos e líderes religiosos, esse era o motivo pelo qual ele foi condenado. E também uma forma de zombaria. Para os seus próprios seguidores fiéis, era apenas a verdade. E mesmo passando por tanto sofrimento, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 24, Jesus ainda orou pelos que estavam matando. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ao seu lado, outros 2 criminosos também foram crucificados. Um deles zombava de Jesus, dizendo que se ele era mesmo filho de Deus, ele podia simplesmente se salvar usando os seus poderes divinos. Já o outro prisioneiro reconheceu a própria culpa e a inocência de Jesus. Em um certo momento, em meio à agonia e à dor, ele olhou para o Filho de Deus e pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu com uma das declarações mais reconfortantes de toda a Bíblia: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este criminoso crucificado era Dimas, conhecido hoje como São Dimas, o primeiro e único homem a receber uma confirmação direta de Jesus, que entraria junto com ele no reino dos céus. Talvez... Opa! Tem um errinho aqui no vídeo, né? Porque Dimas ali, segundo a tradição, pede para entrar no reino, né? Deixa que entre contigo no reino. Mas Jesus não deixa ele entrar no reino. Fala para ele: hoje te garanto que estará comigo no paraíso. São lugares diferentes. E aqui no vídeo, ele está falando aqui que Jesus falou para ele entrar no reino. Vamos voltar aqui um pouquinho? Voltar aqui comigo um pouquinho, presta atenção nisso. No teu reino. E Jesus respondeu no teu reino. Uma das declarações mais reconfortantes de toda a Bíblia. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Diferente. Era Dimas, conhecido hoje como São Dimas, o primeiro e único homem a receber uma confirmação direta de Jesus, que entraria junto com ele no reino. No reino não, no paraíso, é diferente. Mas se você chegou até aqui, já dá um like, ajuda muito num canal pequeniníssimo não existe, muito pequeno que está começando, pequeno, não muito, pequeno. Então ajuda muito, dá um like aí, já se inscreve no canal se você não segue e continuamos o vídeo. Talvez vocês já tenham ouvido esse nome na música Vida Louca, parte 2 Racionais. do Racionais MCs. Dimas se torna símbolo do ladrão, do criminoso que se arrepende em vida. Sabia disso? Com Jesus. Por isso,
ele é chamado de o primeiro vida louca da história. Poucas horas se passaram e a agonia agora se tornou extrema. Os caras são demais, era velho. possível ouvir Jesus gritando: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase é a abertura do Salmo 22, um texto milenar do Antigo Testamento, com detalhes sobre o sofrimento de um justo inocente, com mãos e pés perfurados, roupas divididas por sorte e zombarias ao redor. Ao citá-lo, Jesus não apenas expressava sua dor, mas revelava que aquela antiga profecia se cumpria exatamente. Você vê que no vídeo é uma das únicas vezes do vídeo que ele faz essa assimilação de alguma coisa. Mas toda a crucificação de Jesus era carregada de simbolismo, de Velho Testamento, de confirmação do que os profetas do Antigo Testamento falavam. Esse agora ele pegou Salmos. Mas toda a crucificação, todo aquele dia é cheio dessas confirmações. A cruz, assim, não era um acidente, mas parte de um propósito divino que unia o sofrimento humano à promessa de redenção. E agora, já por volta do meio-dia, o céu escureceu e ficou assim por 3 horas, até que Jesus gritou suas últimas palavras antes de morrer: está consumado. Forte, hein? Se encerrou, está concluído. Esse foi o fim de Jesus, morrendo cerca de 6 horas depois de ser pregado na cruz. E naquele momento, os evangelhos... Não, você tá de brincadeira, né? Falar um negócio desse. E esse foi o fim de Jesus, tá de brincadeira, né? O roteiro aí também ruim, foi o final, né? É um novo nível da trajetória de Jesus, né? Não acabou, apenas está começando, está consumado, está pronto, foi para um outro nível. O que é o fim de Jesus? Tá de brincadeira. Registram que o véu do templo que separava o lugar mais sagrado de todos os outros se rasgou de cima a baixo, simbolizando que a partir daquele momento não havia mais separação entre Deus e as pessoas. Naquela hora, um dos soldados romanos enfiou uma lança em Jesus como forma de confirmar a morte do condenado. Este soldado era longino e sofria de uma cegueira parcial dos olhos. Jesus sai sangue e água que respingam na face de Longino. Segundo a tradição, a partir de então, o soldado voltou a enxergar perfeitamente. Não é à toa que ele se converteu ao cristianismo. Anos depois, este homem viria a ser conhecido como São Longino. Em sequência, a terra tremeu, pedras se partiram. Cara, eu não acredito. São Longuinho é esse cara? Eu faço uma descoberta aqui incrível. Eu lembro quando eu era pequeno, perdi alguma coisa em casa, sumia a chave de algum lugar. Eu, pequeno, criança, não ia procurar chave, né? Mas procurava alguma coisa, um chinelo que perdeu. Minha mãe falava assim: fala pra São Longuinho pra achar. Aí eu ia lá e falava: São Longuinho, São Longuinho. Se você, não lembro direito, mas era São... E ele é o São Longuinho, é? Incrível que tudo é santo, né? Tudo virou santo, tudo vira santo. São Longuinho, tive uma revelação agora. Até que enfim descobri quem é São Longuinho, hein? E até um soldado romano disse com certeza este homem era o Filho de Deus. E foi assim, por meio da cruz, um símbolo de sofrimento e vergonha, que Jesus cumpriu sua missão mais importante, dando a vida pela salvação de todos. A gente sabe muito bem que, segundo a Bíblia, Jesus ainda ressuscitaria dos mortos 3 dias depois, Sim. passando 40 dias com seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, fortalecendo a fé deles e os preparando para a missão que viria em seguida. A partir dali, os seguidores, antes temerosos, tornaram-se testemunhas. A mensagem de Jesus, espalhada primeiro por pecadores e camponeses, atravessaria impérios, resistiria a perseguições e atravessaria os séculos, ecoando até os dias de hoje. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no Vamos canal, deixar o like aqui agora. Os nossos pôsteres na loja, torne membro para ganhar benefícios. Deixei o like aqui agora. Gostei do vídeo, muito boa a edição, muito boa. Eu não conhecia esse canal, seguindo agora. Então já dá o like aí também. E se você não segue esse canal aqui, já segue. Voltamos a produzir conteúdo. Conteúdo aqui tem todos os dias. E é isso. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Um abraço. E tchau. Bora, vambora, vambora.